Já estamos de volta com o nosso segundo bloco aqui do Proseando nas Gerais, hoje tendo a graça de receber Graciele, Major Graciele, comandante. Vamos chegar lá. Falando de tantas amizades que você tem o dom de conquistar dentro de casa, na escola, no CFO, você também fez amizades. Ah, fiz sim. Tenho uma amiga que é assim, para mim, é uma amiga que eu fiz para a vida toda. Ela é major como eu, ela está lá em Mantena hoje, comanda... Mantena, aqui em Minas mesmo. Comanda lá a companhia, né? 18ª companhia, se não me engano, lá em Mantena. Uhum. Então, assim, é a Carla Oliveira, Major Carla Oliveira. Então, assim, eu tenho verdadeira admiração e respeito e é uma amiga que eu carrego, assim, no coração mesmo. E que foi a minha companheira lá durante o CFO. Foi aquele braço forte que te ajudou a superar essas dificuldades. Sim. Da mãe, da família, da Meu distância. Estágio eu fiz... Ela é oriunda de Valadares. Meu estágio eu fiz em Valadares, porque era assim, a gente não podia fazer o estágio. Você tem sempre um estágio operacional. Sim. Então, tudo que você aprendeu na academia, você vai começar a colocar em prática através de um estágio, igual os alunos tiram serviço na rua, a gente tirava também assim, só que a gente ia para outros locais do interior de Minas. Sim, e eu escolhi Valadares. A família dela me acolheu lá, ficamos 30 dias, ela ficou aqui, nós trocamos de casa. Então foi fantástico, sabe? E assim, essa amizade solidificou muito. E outros cursos que nós fizemos, como o CESP, agora o CEGESP ela não está fazendo comigo, infelizmente, mas o CESP, antes que nos habilitou a nos tornar majores, né? Nós fizemos juntas também, mesmo grupo. Então, assim, foi fantástico, excepcional. É uma amizade realmente para sempre. Verdadeiríssima. Algumas amizades na nossa vida acabam virando um pouquinho mais que amizade. Foi lá no CFO que você acabou conhecendo o amor da sua vida? Foi, mas não foi com essa finalidade antes, não. Não. A gente não namorava lá, a gente não se Você conheceu ele lá? Conversava, A gente mal conversava, eram turmas diferentes e nós fomos nos aproximar um pouco mais no último ano. E aí, quando ele foi designado para cá, junto comigo, porque aí nós fomos designados para Montes Claros, né? Depois que a gente formou. Aí é que começou a nascer um sentimento entre nós. A amizade começou lá, essa parte de trabalho e tudo. Como é que isso virou? Hoje, casada com o Tenente Coronel Hansen, vai chamar de Major Hansen, mas ele já passou um degrau acima, e 3 filhas, como você me disse. Como é que começou isso e falou assim, não, é ele, eu vou casar? Esse negócio começou há 18 anos atrás. 18 anos já? 18 anos, Então, aí a gente namoramos começamos a namorar depois que a gente já estava aqui, né? E quando foi lá nós chegamos aqui em 98, aí quando foi em 2000 que nós nos casamos. E aí estamos até hoje, né? Eu falei até que a gente quer comemorar os 20 anos. Já está perto, já está bem perto. E essa convivência, você chegou até a falar um pouquinho, mas vocês dois sempre muito centrados e concentrados e com pesadas responsabilidades na Polícia Militar, e tem que 3 picuchinhas lá em casa para cuidar. Como é que é conciliar isso, a major, a comandante, a mãe, a amiga, o pai, para poder dar conta desse serviço? Sim, não é fácil, né? É uma missão São vários complicada. Papéis que eu tenho que fazer ao longo do dia, não é assim? Exatamente. Mulher Maravilha, estou falando. Meu Deus, mas não é fácil, não. E assim, todo mundo tem seus altos e baixos, né? Todo mundo tem seus dias bons e tem seus dias maus. Verdade. E geralmente, quando a gente tem uma carga muito grande de emoções, tem uma carga muito grande de responsabilidades, a gente tende a ser um tiquinho assim, pavio mais curto, né? A gente costuma ser um pouquinho mais nervoso. Mais brava mesmo. Mais bravo, Mas a gente vai levando. Eu tenho uma fé inabalável em Deus, sabe? E é Deus que sustenta a mim e a minha família. Deus que sustenta o meu casamento. Então, assim, tudo que a gente vai fazer, todos os meus projetos de vida, sempre eu coloco Deus à frente. Sempre.
E eu costumo incutir isso nas minhas meninas. Porque chegar até aqui, Denis, não foi nada fácil, né? Sim, logicamente que não passamos por dificuldades igual outras pessoas passam, como fome, como, né? Essas intempéries, vão colocar dessa forma, mas outras dificuldades, como, por exemplo, o militar, ele tem horário para chegar, para trabalhar, mas ele não tem horário para sair. Você imagina uma mãe militar, uma mãe que precisa amamentar, uma mãe que está com um bebê dentro de casa, sabe? Então, e essas coisas da minha vida particular, da mãe policial militar, não podem afetar o serviço dela. O profissional. Então, é muito difícil, mas a gente consegue fazer isso com maestria. A gente sofre. Tendo que deixar o bebezinho em casa, chegou a hora de mamar, não dá tempo de ir lá. Ou não tem alguém para trazer, porque a gente tem, de acordo com a lei, lá, tantos minutos para poder fazer a amamentação. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso. Nem sempre. Num serviço de rua mesmo, dá uma rebelião num presídio, e aconteceu isso comigo uma vez, né, que eu estava coordenando o policiamento da unidade, deu uma rebelião no presídio, e era a hora da menininha amamentar. Passou dessa hora. Fiquei lá o tempo todo, a madrugada inteira, só fui para casa no outro dia quase praticamente na hora do almoço. Né? O peito empedrando, leite empedrando no peito, aquela coisa toda. Eu passando mal, a menininha lá precisando mamar, e não tinha jeito, e tinha que continuar no serviço. Né? Então, são alguns sacrifícios que a gente faz em prol da profissão mesmo. E, assim, é porque realmente não teve jeito ali naquele momento, porque como é que você sai, larga uma crise daquela em andamento. Tudo bem que tem uma crise aqui também, né? Uma crise familiar, mas ali a criança estava bem cuidada, estava com o pai. Você tem que contar com a retaguarda. Exatamente, né? Tinha ali, não dava para amamentar naquele momento, mas tinha um leitinho que estava lá e que poderia ser dado ali naquele momento. Então, assim, a segurança que eu tinha de deixá-la com quem também a amava e estava cuidando, no caso, o pai, né? Me dava a tranquilidade para poder continuar onde eu estava, executando a minha missão e terminando o que foi começado. Né? Então, assim, isso, a gente fica assim, com um sentimento que fala, meu Deus. E até contando assim, eu falo assim, meu Deus, como é que uma mãe faz uma coisa dessa? Como é que eu passei por um negócio desse, né? Tem hora que a gente esquece, né, que a gente passou por tanta coisa. Mas passa. Isso é uma das coisinhas, assim, mínimas que a gente passa por elas, né? Buscar na escola. Às vezes tinham reuniões, a gente precisava deixar para buscar as crianças um pouco mais tarde na escola. Os dois com a mesma profissão têm seus pró e têm seus contra, né? E isso, dos mesmos horários, o mesmo ritmo de trabalho, a mesma função em locais diferentes, às vezes, inclusive, dificultou a nossa vida nesse aspecto com as meninas. Muita gente teve que contar com o apoio de familiares para poder fazer isso. Muita gente teve que pagar van para poder levar as meninas, buscar. E aí a gente vai se adequando. Você chegou a usar um pouco desse seu lado mãe, no seu lado profissional? Às vezes, quando topava com um menor infrator, tendo que coordenar, mandar para poder lá prender e tudo. Sim. E usar dessa orientação, de dar conselho. Trabalhava à noite, Denis, e aí encontrava meninas, né, se prostituindo. Lá naquele, na Pedro Ribeiro, por ali, né? E não tinha para onde levar as meninas. Pegava, mas eu tinha que tirar ela dali, né? A menina, às vezes, eu estava com a menina, botava a menina na viatura e ia levar em casa, porque não tinha um abrigo para receber a menina. Então, tinha que devolver a menina para os pais. E quem falava que achava, Denis? Sabe, assim, uma dificuldade. Ela dava endereço errado. Né? Exatamente para não encarar pai e mãe, de repente. Então, assim, muito complicado. Mas a gente ainda conseguia resolver, porque a gente buscava informações, confrontava com as informações que ela dava, serviço policial, né? E aí a gente acabava encontrando o local correto. Ia em quem conhecia e tal, e a gente acabava encontrando o local correto. Chegava lá, conferia, entregava em casa. Menor de idade. Então, assim, eram situações que, para mim, como mulher, assim, terrível. Recolher uma menina. Né? Numa situação assim, tão vulnerável, né? Outra coisa, menino, drogas, né?
Isso se encontra aí toda hora, sabe? Então, é muito degradante essa situação, é muito ruim. E a gente fica, e a gente pede, e a gente orienta, na verdade, os filhos da gente, para que jamais caiam numa situação assim, né? Sim. Por isso que a gente tem que dar muito amor, por isso que a gente tem que dar muita orientação, por isso que a família tem que ter muito diálogo. Hoje tudo perpassa pela conversa, pelo diálogo, pela compreensão. Não é o diálogo, menino, você quer lá, xingando, não. Conversar mesmo. Conversar, né? A gente tem que tentar ser empático, nos colocarmos no lugar do nosso filho, para tentar compreender a situação pela qual ele está passando, para que a gente possa, daqui de onde a gente está, enxergar uma solução e convencê-lo a adotar essa solução para resolver o problema dele. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que mediar essas situações, né? Imposições, elas quase sempre dão errado. Sim. Quase sempre dão errado. Então, as pessoas elas precisam ser convencidas do que é necessário fazer. E isso você faz através do amor. Né? Então, tem que ter muito amor para lidar com essas coisas. Com tanta coisa, com tantas missões, quando volta Hansen e Graciele para dentro de casa, fechou a porta, acabou o assunto. Nada de falar de trabalho. Pois é. Vão curtir os hobbies da família. Não tem jeito, não. E eu é que gosto de falar de trabalho, você acredita? Você que puxa o assunto dentro de casa? Eu que puxo. Meu Deus, além de ser estudiosa da família. Eu quero contar as coisas que acontecem durante o dia. Imagina isso, imagina aquilo. Teve uma coisa assim, teve uma coisa assim. Ele não quer nem tchum. Ele não quer falar. Ele sai fora, ele sai correndo. Eu falo, para de falar, vamos embora mudar o papo. E eu que fico querendo, sabe? Porque eu gosto tanto da política, gosto tanto da minha profissão, que assim, eu quero trocar experiência, eu quero falar, eu quero mostrar, sabe? Contar, quero aprender com ele também, né? Porque ele é um excelente policial militar. E assim, o exemplo que ele passa, tantos o admiram, e eu também admiro demais, né? Admiro muito aquele homem. Não só como homem, mas como policial. Não, Hansen, declaração e véspera aí. Chegando o dia dos namorados, não tinha como, né? Mas é sério, Denis, sabe? Assim, eu sinto necessidade disso. E assim, às vezes estamos em outros meios, e sempre quando tem policiais reunidos, a tendência é o quê? Papo de polícia aparecer. Sem dúvida. Sempre, né? E tenho me policiado para que isso não ocorra, porque às vezes a gente está com esposas de policiais que não são militares e a gente precisa ter outro. Um assunto pesante para quem não é do meio. Exatamente, é um desrespeito também, né? Então eu tento muito. É com dificuldade, mas eu tento muito falar daquilo que eu gosto e que às vezes não está ali no ambiente que a pessoa, né? Então cabe uma pergunta aí. Como você enxerga então o futuro das suas filhas? Já que elas convivem tanto com isso, você acha que elas têm tendências a seguir o caminho dos pais? Eu acho que não. Você acredita? É mesmo. Acho que de tanto ouvir por falar de a primeira, graças a Deus e aos esforços dela, né? Ela já passou em medicina. Então, eu já estou me realizando em uma, né? Seu desejo de ser médica vai ser na filha mais velha. Vai ser na filha mais velha. Ela já está matriculada na Unimontes, a gente está só esperando começar o curso. Então, para ela... E desde o começo, ainda brinquei com ela assim, ó, não faz polícia então não, vou fazer o bombeiro, porque ainda podia fazer o CFO de ensino médio no bombeiro, né? Falei, eu tenho certeza que você vai passar. Aí ela parou, pensou assim, eu vou passar por tudo aquilo que você passou no treinamento? Vai. Falei, vai. E é um tiquinho pior. Ai, amor, não quer não. Peraí. Vou esperar o resultado do país. Aí saiu o resultado do país, ela passou do país, né? Então ela está livre. Menos uma. As outras não falam, nenhuma delas, que querem ser policiais. Uma ainda está se decidindo o que quer fazer e a outra falou que vai fazer direito, que ela acha que ela quer ser advogada ou juíza. Então, assim, são degraus está enveredando pela área da lei. Da lei. Né? Está muito longe. Não. Mas, não, polícia, propriamente dita, elas não falam. Não falam. Inclusive, eu acho graça, né? Porque, assim, o pai, a mãe militar. Geralmente, sempre tem uma criança que se veste de militar dentro de casa. Um filho, né? Lá em casa não teve isso. Nenhuma delas as meninas quis um uniformezinho igual? Não. E eu também nunca forcei isso, não. Sim. Nunca forcei. E acho até que elas não querem, porque elas sabem as agruras da profissão.
Porque a gente é sempre bem intencionado, quer proteger as pessoas, mas nem sempre elas recepcionam isso de bom grado. Porque a polícia, a gente mexe com a restrição de alguns direitos de algumas pessoas, né? Sim. A gente garante liberdades, garante... o direito de ir e vir. Exatamente, a dignidade das pessoas, mas em alguns casos é necessário que essa liberdade seja restringida, não é? Exato. E isso às vezes não é visto com simpatia. Muito pelo contrário. Então eu acho que as meninas elas já sentem esse peso. E não, acho que não vão se enveredar por aí. A gente está indo para o intervalo, mas antes, uma pergunta. Já se preocupou, de repente, por causa disso, em temer realmente pela família, por ameaças, por você me prendeu, você vai ver a hora que eu sair, ou coisas assim? Ou, felizmente, graças a Deus, até hoje não teve problemas assim? Não, já tivemos, sim. Já fomos ameaçados, já teve, sim. Mas não... Jamais a gente se abateu por conta disso. Deixou de fazer as nossas vamos colocar assim, de levar a nossa rotina habitual por conta de coisas nesse sentido. Jamais, sim. Jamais. E nós não temos medo, né? Não temos medo. A gente trata as pessoas, Denis, por mais que a gente precise fazer a restrição dos direitos delas, né? De algumas pessoas, a gente procura tratá-las com respeito. Sim. Isso é fundamental. Independente se é um infrator, né? Se é o que a pessoa fez, ela tem que ser tratada com respeito. E acho que isso acaba que, assim, e logicamente também com a proteção de Deus, né? Sempre é Deus na frente. A gente nunca teve problema com relação a isso, não. Maravilha. Galera, vamos para mais um intervalinho rapidinho e a gente volta. A gente falou tanto da Graciele e a gente vai voltar falando da Major, da comandante. Já já eu conto para vocês. Segura aí.